E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim falar do 5º capítulo de Becoming Elizabeth. Lembrando que toda segunda-feira nós temos review semanal de cada episódio da série Becoming Elizabeth da StarzPlay aqui no canal. Então antes de continuar eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Bom galera, primeiramente já vou desculpar desde imediato porque eu estou gravando enquanto tá tendo uma zona ali na rua, então se vocês ouvirem barulhos aleatórios, ignorem. Precisamos falar desse episódio 5 de Becoming Elizabeth e eu vou falar pra vocês. Que episódio! Sério, eu tô até agora tentando processar, tentando digerir tudo isso que eu vi, porque foi o melhor episódio até agora, disparado. Acho que desde o segundo episódio eu não vi um episódio tão intenso, tão insano quanto esse. Bom, algumas coisas aqui eu não vou focar tanto, então eu vou focar mais na relação entre Elizabeth e o Thomas Seymour, porque eu acho que foi a maior parte aqui que foi comentada, que foi mostrada pelo menos nesse episódio. Teve algumas coisas ali que eu não achei tão necessário trazer aqui nesse vídeo, então vamos focar nessa parte da Elizabeth e do Thomas. Depois que aconteceu a morte da Catherine, o Thomas ele ficou o tempo todo do lado de fora ali no jardim, e teve um momento que a Elizabeth acordou no meio da noite e foi olhar e o Thomas Seymour tava ali no jardim, tava chovendo e tal, e ela pediu para que ele entrasse, certo? Depois que ele entra, há uma intensa conversa ali entre os dois, que, cara, uma outra coisa também muito interessante é que esse episódio foi o episódio, assim, mais rico em diálogos. Cara, foi cada diálogo, assim, forte, principalmente deles dois, Thomas e Elizabeth, que eu fiquei assim completamente arrepiado. E o Thomas tentando, insistindo a Elizabeth para ela se casar com ele, porque se ela se casar com ele, tudo vai dar certo, tudo vai sair bem. E ela falou, nossa, eu acabei de ser acolhida, eu acabei de voltar, acabei de ser perdoada, eu me casando com você, vou botar tudo a perder, todo mundo vai me odiar de novo. E teve uma frase que ela falou que, cara, eu até postei nas minhas redes sociais, que ela disse, eu não vou abrir mão de vitórias para me casar nas sombras. Então, por quê? Porque ele acha que o irmão dele poderia apoiar, né, esse casamento, ou então eles se casarem às escondidas, né, tipo, sem ninguém saber. Ele até falou, não, vamos nos casar amanhã mesmo e tal. E ela, não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Seu irmão nunca que vai deixar, nunca que vai permitir que eu me case com você, ainda mais agora que a Catherine, sua esposa, acabou de morrer, né. E ele ficou todo pé da vida, tipo, não fala mais da Catherine, porque a Catherine está morta. E ela, pois é, exatamente, por isso e aquilo. E depois disso teve mais impasses assim entre eles. Teve outras cenas depois disso, mas depois teve mais encontros ali com eles, e o Thomas sempre no pé dela, sempre no pé dela. E outra frase também muito interessante que ele fala, que o amor deveria nos tornar destemidos, deveria nos fazer mover montanhas. E a Elizabeth fala, então mova essas montanhas para mim, faça a sua parte, Thomas. E ele, beleza, vou fazer minha parte. Então ele foi até o Lorde Protetor e fala para ele, olha, eu preciso da sua bênção. Aí ele, pra quê? Pra me casar com a princesa Elizabeth. E obviamente o Lorde Protetor riu dele, né? Olha, você nem esperou o corpo do Henrique esfriar direito e se casou com a esposa dele. Agora você quer se casar com a filha dele. E obviamente, né, raciocinando bem, ele está certo. Pela primeira vez eu concordo com o Lorde Protetor, né? Apesar dele ser um chato, mas é a primeira vez que eu concordo com ele. E realmente é uma decisão muito precipitada. E o Thomas fala, então o que vai ser? Ele fala, óbvio que é não. E nesse momento é que o Thomas começa a ficar muito mais revoltado e começa a pensar várias coisas para tentar, sei lá, de alguma forma conseguir conquistar a Elizabeth, certo? Tem um momento que o Edward, ele lê a carta que a Mary, a irmã dele, escreveu, e nessa carta fala de todos os planos que o Lorde Protetor tá fazendo, que ele pretende vender o negócio lá e tal, e isso poderia influenciar numa possível guerra civil. E teve a reunião ali do conselho e o Edward ficou pé da vida. Como que você pode fazer isso comigo e tal? E todo mundo já começou a ficar naquela, tipo, que o rei, ele não está reinando. Quem está reinando é o Lorde, certo? E de uma certa forma, é isso mesmo que está acontecendo. Quem está tomando as decisões, quem está dando a palavra final, está sempre sendo o Lorde Protetor.
Ou seja, ele tá se apossando do próprio Edward, né? Ou seja, ele tá se apossando do próprio rei. O Thomas vendo isso, o Thomas vendo que todo mundo ali tá indo contra o irmão dele, ele chega pro Henry Grey e conversa com ele ali às escondidas e fala, olha, tem que aproveitar esse momento e vamos tentar derrubar ele e não sei o que, vamos tentar derrubar o meu irmão, porque isso e aquilo. E o Henry fala, você tá louco? Olha, você tá em Walt Hall, muita gente aqui tá te vendo, você tá a ponto de cometer uma conspiração, você pode ser morto e não sei o que. O meu irmão se apossou do rei, mas o rei já tem a nossa confiança, né? O rei já tem o nosso apoio, a gente pode se apossar dele. E o Henry fala, Thomas, olha só o que você tá falando. Olha, a Catherine acabou de morrer. E ele fala, né? Não fala da Catherine, ela está morta. Ele, exatamente, ela tá morta e você vai ser o próximo. Ou seja, ele alertou ele de uma certa forma porque ele estava querendo conspirar, fazer um plano mirabolante para tentar de uma certa forma prejudicar o irmão dele. Aí é que veio, gente, o momento desse plano. Cara, velho, eu preciso dizer pra vocês que os 8 minutos finais desse episódio 5 foi assim de estremecer tudo, que eu não conseguia nem respirar. Eu tive que voltar pra assistir de novo, pra tentar digerir se era realmente aquilo que estava acontecendo. O Thomas, ele bolou um plano de invadir no meio da noite ali, né, a corte onde o Edward fica, e ele conseguiu entrar ali à espreita sem que ninguém visse ele, e ele até fala, vamos libertar o rei, né? Com alguns dos cúmplices lá dele. Ele fala, vamos libertar o rei. Até então, pelo que eu entendi, o plano dele não era, tipo assim, raptar o rei pra fazer mal a ele. Eu acho que ele queria tirar o rei dali, né? Tirar o Edward dali pra, sei lá, não sei, pra fazer alguma chantagem com o irmão dele e outras pessoas. Então, quando ele tá chegando ali, na verdade, depois que ele entra, ele vê que o rei tá ali, num quarto, só que o cachorro ouve as pisadas dele. E o cachorro sai e começa a latir desesperadamente e ele fala, cala a boca, cachorro, cala a boca. E o pessoal começa a acordar, o Robert e os outros servos lá, eles dormem no mesmo quarto do rei, né? O Edward acorda e fala, ué, o que tá acontecendo? E o Robert fala, não, majestade, por favor, fica aí, eu vou dar uma olhada. E o cachorro latindo, e o Thomas já ficando puto da vida. E cara, e esse momento, velho, eu não acreditei que ele fez isso, eu não acreditei que isso aconteceu na série, e eu fiquei chorando por meia hora por causa disso que aconteceu. Ele pegou a espingarda e matou o cachorro. Ele matou o cachorro. Cara, eu nunca vou me recuperar desse episódio, velho. Foi muito tenso pra mim, eu preciso beber água. Então o Edward, o Robert e os outros saíram lá fora e ficou aquele climão, aquela coisa assim de louco. Aí ele inventou uma história lá, eu vim aqui para me certificar se o rei estava seguro e ninguém me impediu, porque ele é meu sobrinho, então eu preciso protegê-lo, disso, aquilo, e vocês não podem me impedir de tentar proteger ele. É claro que essa história não colou, né? Os outros perceberam que ele estava tentando fazer alguma coisa, certo? E o Robert tentou impedir. Cara, o Robert, ele é um dos melhores personagens, e o Tom ficou pé da vida, começou a bater nele, deu uma cabeçada nele, ele caiu as escadas, depois ele pegou ele, começou a chutar, a dar soco, depois ele foi impedido. Cara, foi uma coisa assim, uma sequência assim de cenas muito loucas. Aí amanheceu, tava lá aquele climão, todo mundo reunido, o Lorde Protetor chegou, viu aquela cena, viu o cachorro morto ali e o Edward chorando ali pela morte do cachorro, e todo mundo assim, uai, o que tá acontecendo aqui? E eles falam, né, foi seu irmão, olha, seu irmão planejou sequestrar o rei. Aí o outro que tava lá falou, ou sequestrar ou matar. E o Edward fala, mas por que ele ia me matar? Por que ele ia querer fazer isso? O Henry, acho que o Henry fala, olha, é seu irmão, Lorde, então vai fazer alguma coisa, vai tentar, né, consertar isso. Então a Elizabeth tá lá tranquila da vida e chega a cavalaria, chega o pai do Robert juntamente com, nossa, um monte de gente. E antes disso, a Elizabeth acabou cedendo pro Thomas, de tanto que ele insistiu, ela acabou, não, beleza, vamos nos casar sim, e eles acabaram tendo intimidade. Tipo assim, acho que foi a primeira vez que de fato mostrou eles tendo intimidade. Então isso já foi um álibi muito forte
pra ir de contra a Elizabeth. Quando a cavalaria chegou, a Cat fala: princesa, precisa vir comigo agora. E o Anthony começa a fazer um monte de pergunta pra ela: princesa, majestade, a senhora viu Thomas Seymour? E ela fala: sim, mas já tem um tempo. E por acaso vocês tiveram intimidade? E a Cat fala: Anthony, o que está acontecendo? Ele: por favor, eu peço que você me responda. E obviamente Elizabeth fica incomodada e fala: olha, eu sugiro que você formule melhor a sua pergunta. E ele: pois é, mas é isso que você vai ter que responder para eles que estão chegando aí. E nesse momento chegou o pai do Robert, juntamente com o mandado de prisão. Princesa Elizabeth, temos um mandado de prisão para a senhora. E ela fala: não se atreva, não encoste de mim, porque eu sou a... E ele: o quê? O que você é? Então acaba o episódio. Eu tô até agora assim, ó, me tremendo todo, porque esse episódio, ele teve tantas qualidades. Quando o ator Tom Cullen falou nas redes sociais dele que o episódio 5 ia ser muito insano, ia ser até mesmo deplorável, ele usou esse termo deplorável, eu fiquei assim: uai, mas deplorável em que sentido? Eu até pensei: deve ser porque mostrou ele tendo relações com a Elizabeth. E não, teve coisas muito piores após isso. E sem contar que, como eu tinha falado, esse foi o episódio que mais teve riqueza de diálogos. A interpretação dos atores, principalmente da Alicia, que interpreta a Elizabeth, e o Tom Cullen, que é o Thomas Seymour, a interpretação deles foi assim, de uma forma magnífica. A gente sentia aquela química e ao mesmo tempo aquele desconforto. A gente, o telespectador que estava assistindo, a gente sentia a tensão, a gente sentia toda aquela complexidade, toda aquela profundidade que estava acontecendo ali. E quando chegou nesses 8 minutos finais que eu falei, da invasão do Thomas pra tentar tirar o rei dali, cara, foi uma loucura doida que eu não conseguia parar de respirar, tensão acima de tensão e aquela correria doida. E olha, na minha opinião, esse é o melhor episódio até agora. E cara, se esse fosse o episódio final, aliás, se o episódio final for desse jeito, for nessa vibe, nessa estrutura, vai ser o final de série, na minha opinião. Muito, muito bom mesmo. Acho que se eu fosse dar uma nota pra série só por causa desse episódio, seria um 10. Pra esse episódio, é nota 10, com certeza. Não tô dando nota pra cada episódio aqui, galera, mas eu já deixo bem claro. Pro episódio 5, a minha nota é 10. Com certeza. Bom, galera, então é isso. Essas são as minhas impressões sobre o 5º episódio de Become Elizabeth. Comenta aqui embaixo se você assistiu, o que você achou, quais são as suas teorias. Lembrando que toda segunda a gente tá comentando sobre essa série aqui. Nas sextas a gente comenta sobre El Refúgio, que é outra série da Starzplay. E tem uma novinha que estreou, que é The Girl from Plainview, que eu ainda não tenho certeza se eu vou trazer vídeo aqui no canal sobre ela. Talvez apenas primeiras impressões, mas eu já tô com muita série assim pra comentar semanalmente. Mas tá aí a dica pra vocês. E se você for novo aqui no canal, não se esqueça, galera, deixa seu like, se inscreva, ajuda aí o amiguinho, porque nós queremos até o final do ano chegar aos 5.000 inscritos. Me segue no Instagram também, @melkrodriguesoficial, porque lá sempre eu tô dando dicas e falando algumas novidades e o que muda aqui na programação do canal também. Beleza? Beijão e até a próxima.